Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais famosas de toda a filosofia, a alegoria da caverna de Platão. Mas olha, a gente não vai ficar só na ideia de que é uma metáfora sobre conhecimento. O ponto principal aqui é entender como Platão usa essa história para construir toda a sua ideia de justiça e de como seria uma sociedade perfeita. Então vamos lá, vamos fundo nisso. Para começar, vamos usar as próprias palavras de Platão. Ele nos convida a imaginar um cenário bem específico, bem sombrio. Pessoas que nasceram e cresceram num lugar subterrâneo, acorrentadas de um jeito que não conseguem nem virar o pescoço. Essa imagem inicial é a chave para a gente destravar todo o resto da ideia dele. Então, primeiro, vamos entender como é a vida dentro dessa caverna. E é importante notar, isso não é uma prisão temporária. Para essas pessoas, essa é a única realidade que existe, a única que elas já conheceram. Pensa só, desde que nasceram, a vida deles é definida pela penumbra. E essa escuridão, claro, não é só a falta de luz. Ela representa um estado de ignorância, uma vida inteira sem acesso ao verdadeiro conhecimento. As correntes são literais na história, mas o que elas simbolizam é muito mais profundo. São as amarras das nossas próprias percepções, dos costumes, da opinião comum que a gente aceita sem questionar. Eles não podem olhar para o lado, não podem investigar, só podem olhar para frente. E o que eles veem? Apenas sombras. Lá no fundo da caverna tem uma fogueira, e entre o fogo e os prisioneiros passam pessoas carregando objetos. O que aparece na parede são só as projeções, cópias distorcidas da realidade. Mas para eles, aquelas sombras são a realidade. A ideia deles de justiça, de bem, de qualquer coisa é baseada apenas nesses ecos imperfeitos. Mas aí vem a virada na história. E se um desses prisioneiros conseguisse se soltar? A jornada para fora da caverna, como Platão descreve, não é um passeio tranquilo. É uma subida íngreme, dolorosa, uma verdadeira luta em direção à luz. O mais interessante aqui é que cada passo é uma etapa da educação de um filósofo. Primeiro, se livrar das crenças que te prendem. Depois vem o esforço, o suor de aprender e questionar tudo. Em seguida, aquela confusão mental quando a gente encontra ideias que viram o nosso mundo de cabeça para baixo. E só no final a gente consegue finalmente enxergar as coisas como elas realmente são. Platão faz questão de deixar isso muito claro. A verdade dói. É como sair de um quarto escuro direto para a luz do sol do meio-dia. Os olhos ardem, a gente fica cego por um instante, tudo é confuso. O conhecimento de verdade é assim também. Ele pode ser desconfortável no começo porque ele simplesmente destrói aquela realidade segura e confortável que a gente conhecia. Ok, agora que a gente tem a história na cabeça, vamos dar uma pausa para decifrar a grande metáfora aqui. Platão está usando essa narrativa toda para ilustrar uma teoria central dele, a de que existem dois mundos, duas realidades. E aqui fica clara essa divisão. O mundo sensível, que é a caverna, é tudo aquilo que a gente percebe com os nossos cinco sentidos. É um mundo que muda o tempo todo, imperfeito, o mundo das opiniões, que ele chama de doxa. Já o mundo inteligível, o lado de fora da caverna, a gente só consegue acessar com a razão, com o intelecto. É o mundo das formas perfeitas, eternas, imutáveis, a ideia de justiça em si e a ideia do bem. É lá que está o conhecimento verdadeiro. Então, o pulo do gato é esse. O objetivo da filosofia, da jornada de quem escapou da caverna, é justamente sair da doxa, da mera opinião sobre as sombras, e alcançar a episteme, que é o conhecimento real, a compreensão da essência das coisas. É a diferença entre ter uma vaga noção do que é justiça e entender o que é a justiça em si. E é exatamente aqui que a alegoria deixa de ser só uma reflexão pessoal sobre a verdade e vira uma teoria política, e uma teoria bem radical, por sinal. Vamos ver como Platão conecta uma coisa na outra. O argumento de Platão é bem direto. Pensa bem. Como alguém pode governar uma cidade de forma justa se a única ideia de justiça que essa pessoa tem é baseada em sombras e em opiniões passageiras? Para ele, a resposta é simples: não pode. Só o filósofo que fez a jornada para fora e viu a forma perfeita da justiça tem a qualificação para liderar. Essa metáfora é poderosa, não é? O filósofo rei não é um tirano que impõe sua vontade. Ele é como um artista, que tem um modelo perfeito em mente, a forma da justiça, a forma do bem, e tenta, com as leis e a educação, recriar essa imagem perfeita na cidade real. Ele tenta pintar o ideal no mundo imperfeito. A conclusão, então, é que governar não é sobre ter poder, carisma ou ser popular. É uma tarefa que exige a forma mais alta e difícil de conhecimento.
Uma liderança justa não vem da opinião da maioria, que na visão de Platão ainda está na caverna olhando para as sombras. Ela vem da sabedoria de quem viu a luz. Mas a gente pode pensar que a história acaba aí, com o filósofo feliz contemplando a verdade sob a luz do sol. Só que não. Para Platão, ele tem uma última e terrível obrigação: voltar para a caverna, voltar para a escuridão. E esse retorno é um sacrifício enorme. O filósofo não quer voltar. Ele preferia 1000 vezes ficar lá fora. Mas ele tem um dever com a sociedade que o educou. Só que ao voltar, ele vai ser completamente incompreendido. Seus olhos, que se acostumaram com a luz, agora vão ter dificuldade para enxergar no escuro, para distinguir as sombras. Os outros prisioneiros vão rir dele, vão dizer que a viagem o estragou. E pior, se ele tentar libertá-los, eles vão vê-lo como uma ameaça e podem até querer matá-lo. Então, por que diabos ele voltaria? Platão dá o motivo de forma muito direta e, digamos, pragmática. Se as pessoas mais sábias e mais capazes se recusarem a governar, o poder vai inevitavelmente cair nas mãos de gente pior, de pessoas ignorantes e injustas. É o medo de ser governado por alguém inferior que força o filósofo a aceitar esse fardo. E aqui a gente chega na conclusão final e mais radical da alegoria. Uma sociedade justa de verdade não é aquela onde as pessoas disputam o poder, mas sim aquela onde os mais qualificados, os mais sábios, aceitam governar como um dever, um serviço que eles prestam de má vontade, não por ambição, mas para o bem de todos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Essa história de Platão, com mais de 2000 anos, quando a gente olha para o nosso mundo cheio de sombras projetadas em telas, debates baseados em opiniões e uma certa desconfiança de quem realmente entende dos assuntos, será que essa alegoria é só um retrato de um mundo antigo? Ou ela parece um espelho meio desconfortável do nosso próprio tempo?